Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas. No Pan News Cidades, você acompanha as nossas entrevistas. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com Marcelo Pitta, este português brasileiro, que alfacinha. Você vai descobrir o que é uma alfacinha, que vai falar sobre o Kanban. Eu faço um break e a gente volta já. Muito bem, Marcelo Pitta, você é alfacinha, né? Mas você nasceu no Brasil. Sim. Tem cidadania portuguesa? Isso mesmo, sou campineiro, nascido, Campineiro da criado, sempre vivi aqui em Campinas. Mas quem era português? Seu avô, seu o pai? bisavô, Bisavô. por lado de mãe. Que legal. Ele era português, a gente fez todo o processo para tirar os documentos através da minha mãe. E já há um tempinho aí que eu tenho documentação. Então você tem a português. cidadania. Eu fiz um programa recentemente sobre cidadania europeia, falando disso, que os netos, bisnetos de portugueses e italianos podem ter a cidadania. E você é um alfacinha porque os alfacinhas têm origem em Lisboa, sabia disso? Sim. E você sabe por que é chamado de alfacinha quem nasce em Lisboa, por exemplo? Sabe? Eu quero aprender. Quer aprender? Quero, Muito sim. fácil. Aqui houve uma crise econômica, acho que por volta de 1700, terremotos. E 1780. acabou. 1780. Você sabe que isso é clássico lá, né? Está na história de Portugal, né? E havia muita fome. E eles faziam sopa de alface, principalmente em Lisboa. Então você imagina tomar sopa de alface, que é um clássico hoje lá da comida portuguesa, inclusive. Né? Então quem é de Lisboa é conhecido como alfacinha também. Bacana isso. Curiosidades. Né? É isso aí. Mas você é uma pessoa voltada para hoje, para a racionalização da produção de muita coisa. Né? Então eu gostaria de começar perguntando ao Marcelo Pitta, que é o senhor Ramalho, né? Mas o Marcelo Pitta, que é conhecidíssimo aqui em Campinas, o que exatamente, quem é o Pitta? O Pitta é um engenheiro que resolveu racionalizar a vida da produção. Quem é o Marcelo Pitta? Bom, Marcelo Pitta, como eu falei, campineiro, sempre vivi em Campinas, estudei na escola normal, culto à ciência e fiz engenharia civil na PUC Campinas. E tive a felicidade de trabalhar em algumas empresas na área de engenharia civil e depois numa área mais produtiva. Trabalhei na BHM, trabalhei na De Pascoal como engenheiro e depois eu fui trabalhar na 3M como engenheiro industrial. Muito bem. Saí da 3M e me aventurei nesse ramo de entretenimento. Tive restaurantes. Aqui em Campinas? Em Campinas. Quais restaurantes você? Tive o Churrasquetos, Bom, bem famoso. Excelente. Depois eu tive um bar boate, que era o Paradise, em Souzas, que foi um sucesso muito grande. E depois eu tive um outro bar no Cambuí, que chamava Mercearia Sampainho. Também bem uma pegada de boteco. Né? E depois eu fui trabalhar no mercado de automóvel. Essa fase eu acho que nós tivemos um contato um pouco mais próximo. Foi sim. Porque você entende muito de automóvel, né? Gosta de carro. Eu gosto sim, mas eu gosto de pessoas. Então eu entrei ali na área mais comercial e cheguei a diretor da empresa. Então eu passei aí uns 11, 12 anos nessa área, onde eu tive muito conhecimento dessa parte administrativa. Eu, como diretor, eu tinha uma consultoria especializada em automóvel e que, uma vez por mês, estava junto comigo, olhando todos os números, como é que estava, e isso me deu uma expertise para entrar depois dessa parte de automóvel no ramo de consultoria. E hoje você mantém a consultoria? Sim, eu atendo pequenos e médios empresários, ajudando ele a entender a empresa dele, qual a situação, os índices, como é que estão, o que é recomendável ele fazer.
é bem focado na parte administrativa e financeira. Mas quando a empresa é pequena, deve ser difícil você orientar o empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele tem hábitos, né? Tem essa coisa, você tem que provar que você está certo. Sim. Os números provam para o empreendedor, quando você apresenta que ele vai ter eu vou exagerar, uma revolução no processo produtivo da empresa dele? Olha, normalmente parte dele uma procura. E eu tenho alguns tipos que eu classifico de empreendedor, do empresário. Existe um empresário que está num sucesso muito grande e ele não sabe da onde ele está ganhando dinheiro. E aí ele acha que é para ele ter muito mais dinheiro do que a empresa está dando. Aí eu tenho o empresário que está ganhando dinheiro, ele tem alguma organização e está indo legal. Tem um empresário que está ganhando dinheiro, que não sobra dinheiro. Essa é a maior reclamação que eu tenho. Porque ele não faz o que ele tem que fazer com o dinheiro. Ele mistura... Quer dizer, o negócio dele é saudável. É saudável, mas aí ele mistura contas particulares aí já na empresa e chega no fim do mês e ele fala assim, mas não sobra nada. Eu vendo e não sobra nada. É a oportunidade que eu tenho para entrar, organizar essa parte e mostrar, olha, isso está assim, isso está assado, você está tirando tanto, mais do que o lucro que a empresa está dando para você. Então, eu oriento ele como trabalhar com a empresa que ele tem. Olha, o case que eu gostaria que você abordasse aqui, eu sei que você tem vários, mas a Sulina é um restaurante, uma parrilha famosa aqui na região de Sousas, em Campinas. Aliás, está ficando famosa, acho que no interior do estado de São Paulo inteiro, né? Porque tem uma frequência em Sousas fantástica e alto nível de apresentação dos pratos e tal. Enfim, a Sulina é um case. E na Sulina, eu sei, além de outros trabalhos que você desenvolveu, nós já conversamos sobre isso e hoje aqui com a gravação do programa em vídeo também, nós vamos poder mostrar um pouquinho o sistema para os nossos espectadores, para os nossos internautas e também para quem nos acompanha no programa de sábado, que é pela Jovem Pan News Campinas, sem imagem ali no programa, só o som. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do Kanban que você começou a desenvolver dentro da cozinha da Sulina, né? Principalmente acho que na parte de carnes. Bom, enfim, que você explique como é que foi isso, como é que você convenceu o empreendedor que é um trabalhador que adora aquilo, né? O Emílio Martins, ele é assim dedicadíssimo ao restaurante que ele construiu e, aliás, com méritos que a gente conhece, né? Então, fala um pouquinho desse trabalho, desse Kanban. O que é esse Kanban? Vamos explicar direito como é que uma técnica que surge da Toyota pode entrar numa cozinha, não é? É muito interessante. Eu aprendi o Kanban quando eu trabalhei na 3M. Então lá a gente fez implantações do Kanban e o Kanban é uma parte do processo do Just in Time. Eu percebi uma oportunidade de implantar o Kanban na Sulina. Eu já estava há 2 anos trabalhando com ele. O Emílio é uma pessoa que eu admiro muito, a intensidade que ele vive o negócio dele. Intensidade. O Emílio é intenso. É bem característico isso. E foi muito interessante, porque eu percebi a oportunidade, eu comecei a levantar uns números e dentro do meu trabalho eu sou muito analítico. Eu estou sempre olhando muito os números. E eu fiz algumas fichinhas de cartolina com cores. E fui mostrar para ele, Emílio, olha, eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer isso. Ele olhou, falou, será? Né? E aí eu comecei a explicar para ele. Até então você apresentou a proposta. Isso. Ele não te chamou para isso. Não. Eu vi uma oportunidade de trabalho. Sim. E aí ele falou, isso aí vai dar certo? Eu falei, vai dar certo, né? Tremendo, né? Vai dar certo, vamos. Ele falou, toca o negócio. E eu comecei Ele acreditou em você. Acreditou. E aí eu comecei o trabalho e eu chamei o funcionário dele que faz todos os cortes de carne. Fiz o mesmo trabalho, apresentei tudo para ele.
Ele olhou, eu vi ele rir por dentro, né? Eu falei assim, puxa vida. Mas rir no sentido de isso não vai dar Isso certo. não vai dar certo. Isso é uma brincadeira de criança, de cor, né? E aí eu busquei todas as vendas da empresa, pelos cortes que tem dentro da empresa. Sei. Então, um filé mignon tem 4, 5 cortes, a picanha tem 2, 3 cortes. E fiz um estudo de 6 meses de quanto que se vende e qual o estoque mínimo que eu teria que ter. Ok, você vai contar essa história no próximo bloco e explicar o que é Kanban também, Sim. né? As fichinhas do Kanban, isso Sim. a gente conversa daqui a pouquinho, depois do anúncio dos nossos apoiadores. Aliás, o Samaritano Saúde está aqui sempre conosco. Eu volto já, depois do break. PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. São mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar integrada nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste, além de uma nova estrutura hospitalar em Itu e unidades de pronto atendimento, com vasta cobertura que contempla desde centros clínicos, exames complementares laboratoriais e de imagens, procedimentos como cateterismo e angioplastia, internação, maternidade, UTI adulto, neonatal e pediátrica, e oferece ainda o programa de medicina preventiva e a telemedicina. Quando o assunto é cuidado, você pode contar com uma estrutura completa e profissionais experientes que prezam pela atenção personalizada, eficiência e respeito. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. De volta para você com Palavra de Honra, pela Jovem Pan News Campinas, no Pan News Cidades, também pelo Spotify, você digita e tenho dito Palavra de Honra, você vai assistir essa e outras entrevistas que estão lá à sua disposição. Eu converso hoje com Marcelo Pita, o engenheiro que virou... Em São Paulo tinha um engenheiro que virou suco, né? Isso, eu ia falar, isso. o engenheiro civil que hoje ajuda a panificação, os restaurantes a produzirem e não perder dinheiro, né? Sim, com o certeza. empresário não perde mais dinheiro. Com certeza. O Marcelo Pita, você estava falando do Kanban. No bloco anterior, a gente estava dizendo sobre as fichas e tal, que você já entrou na cozinha da Sulina, o camarada, o cozinheiro falou, oi, esse negócio de fichinha colorida deve ter pensado, é coisa de criança, como você mesmo disse. E eu pergunto a você, como é que funciona o Kanban, antes da gente voltar lá, né? Esse trabalho desenvolvido nesse princípio do just in time. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, internautas, enfim, telespectadores, como é que isso funciona na prática? Bom, a Sulina ela tem em torno aí de 60, 70 cortes de carne. Certo. Então É muito corte. É bastante, é bastante. Eu tenho que fazer uma administração desses cortes, de quanto que preciso ter no estoque de cada corte desse. Você fala estoque, só para a gente entender, porque a maioria não... É estoque do quê? Do consumo diário, do consumo quinzenal, do consumo mensal? O que é um estoque para um restaurante que tem a qualidade da carne como a Sulina? O estoque a gente sempre procura ter pela carne, né, bovina, em torno de uma semana a 10 dias. Então existe a necessidade de se fazer os cortes, embalar a vácuo e guardar numa câmara que a gente chama positiva, uma câmara que não congela, né, esses cortes por 10 dias no máximo. Então você tem que administrar isso. E para administrar isso, eu vi que o Kanban ele poderia auxiliar bastante a gente. Então, como eu falei, eu fiz um estudo do consumo de cada corte e estabeleci uma necessidade de estoque de cada um deles. E aí existem essas folhinhas, fichas. Isso. Coloca no ar as imagens, Renato, para a gente já ter uma ideia, e daí você vai explicando, olha, por exemplo, aqui já estão com essas são as fichas? São. Né? Eu pensei que fosse um negócio menos sofisticado, até que tem uma sofisticação. Explica um pouquinho
como é que elas funcionam Bom, aqui nesse caso? Vamos lá, vamos pegar aqui o assado de tira que está no endereço C1 dentro da câmara. Tá. Então está lá na câmara positiva. Isso, está lá na câmara positiva, existe uma caixa com um assado de tira embalado a vácuo. Se a ficha aqui está 10, a ficha dentro do estoque está 9. E conforme sair uma peça de lá, a ficha 9 vem para cá. Certo. Então, o 9 aqui vai ter 8 lá. Certo. Essa cor verde, conforme vai diminuindo, ela vai mudando. Então, uma hora ela fica amarela e depois ela fica vermelho. Por exemplo, ali C4 você tem um 9 amarelo. Isso. O que é isso? O que significa? Atenção. 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 É simples. Isso é. Então, verde está tudo bem. Verde. Sinal verde pode andar. Tranquilo. Essa é a técnica da Toyota para a produção de automóveis. Eles usam, o presidente da Toyota, esqueci o nome dele agora, mas implementou isso para fazer os carros da Toyota. Sim. Você está usando essa técnica para administrar carnes da câmara positiva de um restaurante. Sim. Mas super legal. Aí está sendo mostrado a câmara, a organização da câmara. Então, a fichinha que estava 10 lá, aqui vai estar no 9. E ela muda de cor para o amarelo. Então essa é dentro da câmara fria. Dentro da câmara fria. Então é o seguinte, eu te pergunto, com relação a estoque, como é que isso seria feito sem essa técnica? Porque eu estou vendo aqui essa organização, a caixa 12, por exemplo, D4, tem muita carne. Né? A D4 tem muita carne. Tem uma outra que está mais vazia, eu estou vendo que os números baixaram. Atenção, atenção, a cor amarela. A verde já está liberada ali em cima, tem muita carne. Então, 14 aqui baixou para 12, enfim. Como é que isso era feito antes dessa implementação? Tá. O Kanban, ele é um regulador de produção. Ele não é uma contagem de estoque. O estoque não é... Ele tem um controle de estoque automático. Quando o funcionário olha a cor que está no quadro, ele pega a matéria-prima e vai produzir. Ele não precisa então, aquele entrar... 7 vermelho do C4, da imagem que está no ar agora, ó, 7 vermelho, C4, ali é preocupante, ele tem que fazer cortes novos. Ele não está olhando aqui, ele está olhando no lá quadro. No quadro anterior. No quadro está 8, que pode estar vermelho e pode estar amarelo. Certo. Então ali vai chamar a atenção dele. Se tiver com 8 vermelho lá, ele precisa produzir. Se tiver no amarelo, atenção. Volta um pouquinho, Renato. Mais um. Mais um. Aí. Entendi. C4, 9. Isso. Lá está 8, já está amarelo porque deve ser um grau de dificuldade. A próxima ficha que sair desse produto e vir para o quadro aqui é o 8. E ficou vermelho aqui no quadro. Ok. Então, o funcionário, em vez dele entrar na câmara, pegar caixa, contar, ver o que tem, 70 cortes, ele tem que contar um por um para ver o que ele vai fazer, ele não faz nada disso. Em 2 minutos ele olha aqui... Mas tem que ter alguém para colocar esses cartões aí. Sim, ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. O que ele faz? Quando ele produz, ele tira a ficha daqui e põe na câmara. Entendi. O parrilheiro faz o pedido diário para ele. Tá. Ele vai na câmara, tira os produtos e entrega para o parrilheiro. Para fazer esse diagnóstico, você levou 6 meses. 6 meses. Ou seja, a carne ali está sempre no ponto, é sempre fresca, está sempre naquele período e o funcionário sabe exatamente o momento de cortar para não perder tempo. Isso. É isso. O que levou o Kanban de melhoria para a empresa? Primeiro, nunca mais faltou um corte. Então, todos os cortes administrados através de um quadro visual, nunca mais faltou. Segundo, nós diminuímos o estoque em 35%. Por quê? Porque ele só faz o que precisa. Certo. E na quantidade que precisa. Certo. Então, a gente pegando lá o C1 aqui, que tem 10, ele é um produto que não tem uma saída tão grande, são 10 fichas. Ele tem que produzir
até chegar na 10ª ficha. O máximo de estoque que ele tem que ter são 10 produtos. Fez 10, vai dar para uma semana, 10 dias. Se começar a sair muito, vai mudar a cor, ele já vai produzir de novo. Então isso diminuiu o tempo de preparo da carne entrar até chegar no prato do cliente, diminuiu o estoque e deu qualidade do produto. Ok, que coisa fantástica, hein? Fantástica. E a economia, ela é sentida no bolso, começa a sobrar dinheiro, então. Sem dúvida. E para facilitar o que você me perguntou anteriormente, a gente faz a contagem, o inventário, olhando o quadro. Você não abre câmera, você não perde energia. E não tem que abrir computador, porque quem está lá na cozinha está sempre com a mão mais ou menos, né? Nunca você teria que ter um equipamento eletrônico para ver estoque, e ali você tem um quadro na frente que acaba sendo, você precisa ter disciplina para tirar a carne, colocar a ficha lá. Quer dizer, é genial isso. Genial. Além disso, o que a gente faz? A cada produção que ele faz, ele produz um relatório onde ele pegou aquela carne, ele pesou, ele tira o que a gente fala de apara e descarte, ele pesa e anota, e aí ele faz os porcionamentos. Então, como exemplo, um filé mignon que a gente tem lá na Sulina, de 170 gramas, um medalhão de 170, um filé de 200 gramas, um outro filé de 350 gramas. Ele faz isso, ele anota a quantidade e o peso. Isso eu transporto para o computador para saber aquela carne, quanto que pagou e que preço que ela ficou, e vamos precificar corretamente o prato. Ok. Então, assim, o processo, além do Kanban, inclui esse processo de administração de cada corte. Então, cada corte que você viu ali, a gente sabe exatamente a proteína, quanto custa. Marcelo Pita, que coisa boa, né? Eu queria que depois que você me trouxesse também o trabalho que você faz com outras empresas, né? A Nico, por exemplo, né? Você atende a Nico hoje, que é uma padaria aqui, panificadora fantástica, né? Tradicionalíssima em Campinas, entre outras empresas. E eu quero agradecer imensamente a sua participação no Palavra de Honra de hoje. Né, trazendo essa sua experiência, que vale para muita coisa, né? Isso não vale só para restaurantes, né? Com certeza. Isso vale para a vida, né? Com Porque certeza. Que racionalização sem usar computador. Sem usar computador. Isso parece que é uma volta ao passado, né? Só que para a pessoa que cuida disso, ele não perde tempo em ligar o computador, digitar a senha, abrir aplicativo, escrever nada no computador. Muito simples. Cor. Só tem que ver cor. Dá o endereço para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Fala para aquela câmera ali. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aqui. É uma honra poder estar aqui e dividir esse conhecimento com o seu público, que não é pequeno, que é muito grande. Você tem um prestígio muito grande. Obrigado. O seu programa. O meu telefone é 19 981 11 2044. Meu e-mail mrppita@gmail.com. Tá aí. MRP Pita. 2 P's. 2 P's. MRP mais Pita, quer dizer, Isso. na sequência. É Marcelo Ramalho Pereira, Pita. @gmail. @gmail, facinho. .com. Muito obrigado pela sua presença, e você com certeza hoje se ilustrou um pouco com o engenheiro, né? O engenheiro que está promovendo aí a mudança de hábitos das empresas e dos empreendedores, aumentando o lucro no bolso de toda essa cadeia produtiva que nós temos na nossa região metropolitana. Quem sabe o próximo a lucrar seja você. Eu faço um break aqui e semana que vem a gente se fala. Até lá!